Olá pessoal, eu sou a Lua Serena e tô aqui com vocês para mais um vídeo nessa série de vídeos sobre ginecologia natural. E hoje eu quero falar do uso de plantas medicinais na ginecologia natural. Eu vou falar de algumas plantas brevemente aqui. Eu vou deixar nos comentários desse vídeo também os nomes científicos das plantas que eu vou falar. Mas eu queria começar falando de algo muito importante para vocês. Porque às vezes a gente vê indicações de plantas e indicações de banhos de assento, vaporização do útero, às vezes até mesmo a ingestão ou a lavagem interna utilizando plantas, e isso é possível de ser feito, é possível, é recomendado dentro da própria ginecologia natural esse tipo de trabalho. Mas, meu povo, a gente precisa tomar um certo cuidado quando a gente está falando de plantas, né? Então, às vezes a gente vê muita gente fazendo indicação de plantas e a pessoa ela não tem uma boa formação, às vezes ela não tem formação alguma enquanto fitoterapeuta. A fitoterapia, para vocês entenderem do que eu tô falando, é o estudo de plantas medicinais para um auxílio integrativo, complementar de prevenção de doenças. Então, ela é uma modalidade de terapia integrativa. Na legislação do Brasil, as terapias integrativas, para você se tornar um terapeuta integrativo, um terapeuta holístico, um fitoterapeuta, um cromoterapeuta, enfim, um aromaterapeuta, para você se tornar um terapeuta, não existe no Brasil uma regulamentação dessa profissão. Tanto não existe que você não precisa se filiar a nenhum órgão, porque não existe um órgão de classe, como uma ordem, como um conselho, por assim dizer. Né, que são órgãos de autorregulamentação, inclusive de sanção, ou seja, inclusive de punição para casos de excesso ou até mesmo de problemas que venham a causar nas pessoas. Então, você, para se dizer um terapeuta holístico, um terapeuta integrativo, aromaterapeuta, às vezes você pode mentir, né? E para aquele que provar que eu tô mentindo, eu tiro meu chapéu. Porque não existe uma regulamentação da nossa profissão. Então, até por isso que a gente sempre fala para os nossos alunos, seja aqui na escola ou em outros locais que são locais sérios, que vão trazer para vocês uma formação séria nessas searas, que vocês busquem exatamente isso, né? Muito cuidado com aquilo que encanta os olhos, porque isso confunde a mente de vocês. Então, busquem realmente uma formação sólida, principalmente se você vai utilizar terapias integrativas que podem ser arriscadas. No vídeo passado eu falei sobre aromaterapia e falei especificamente sobre a dispersão aérea. Eu não falei de coisas mais profundas, porque da mesma forma que eu vou falar hoje sobre a fitoterapia, tudo que eu falo aqui serve para óleos essenciais, até mais no sentido de tomar muito cuidado com até mesmo a inalação desses óleos, né? Eu trouxe óleos seguros para vocês, trouxe dentro de uma dosagem segura para vocês poderem utilizar a partir da inalação, mas tem outros usos dos óleos essenciais também. E quando a gente fala de plantas medicinais, tem muita gente que se diz fitoterapeuta ou que indica plantas medicinais fazendo pesquisas e pesquisas às vezes bem rasas com relação a isso, então tomem cuidado, ok? Então, por isso que eu não tenho como trazer para vocês aqui nesse vídeo, eu não sei quem vai ver, como vai fazer isso aqui, então a gente trabalha com responsabilidade nesse sentido. Eu sou fitoterapeuta, o meu sócio amigo, namorado, amante, sócio, Elfo, também professor aqui de Instituto Mãe Terra, ele é o professor, né, ele senta na cadeira de fitoterapeuta professor aqui no Instituto Mãe Terra. Então a gente tem uma formação sólida para dar alguns toques para vocês com relação a isso. Então, primeiro toque, primeira coisa é essa. Segundo, você pode utilizar plantas medicinais para ginecologia natural? Pode, e tem muitas indicações. Isso pode ser a partir de chás que você vai tomar, ou chás que você vai fazer ou banhos de assento ou vaporização do útero, e em alguns casos a lavagem interna, ok? Vou ver se no próximo vídeo eu falo sobre lavagem interna, vaporização do útero e banho de assento para vocês, tá? Para trazer algumas indicações, algumas coisas interessantes e seguras para vocês fazerem e para vocês entenderem qual a diferença de cada um, a atuação de cada um
dessas ferramentas terapêuticas. Lembro toda vez isso, né? Se a gente está falando de tratamento complementar, é um tratamento integrativo, portanto, jamais vai substituir você procurar um ginecologista e se tratar e fazer seu preventivo, e se for algo mais sério, assim, você, né? Ou mesmo se for algo simples, mas que é alguma alteração no seu corpo, você vai buscar o médico, que ele vai poder te examinar, vai poder fazer exames, mandar pedir exames, enfim, tudo isso que é muito importante, tá? Então você pode fazer por chá, ingestão, banho de assento, tudo mais, ou lá na aromaterapia que a gente já falou. E tem algumas plantas que são muito indicadas, muito faladas, mas que a gente precisa tomar um certo cuidado com elas, né? Então, por exemplo, uma planta que é muito famosa na ginecologia natural é o barbatimão. O barbatimão, ele possui propriedades antissépticas muito grandes, muito fortes, e as suas propriedades fitoquímicas, eles trazem inclusive uma contração. Então, ele é muito utilizado, ele na verdade ele era utilizado como o virgin again, né? Das cortesãs do passado, elas utilizavam internamente, né? Fazendo lavagens por causa da contração que os fitoquímicos, todos os compostos do barbatimão fazem no corpo. Mas a verdade é que ele é um grande adstringente, ele é um grande limpador, por assim dizer, antisséptico. Então ele é muito utilizado, principalmente depois da menstruação. Termina a menstruação, espera uns 3, 4 dias para você fazer uma lavagem, é interessante. As dosagens, você tem que buscar alguém, um fitoterapeuta, busca alguém da área para te orientar, se você quer se tratar assim, que eu acho que é mais responsável do que eu passar aqui dosagens, como fazer esse banho de assento para vocês, tá? O barbatimão é um. Outra planta muito utilizada é a aroeira. A aroeira é a pimenta rosa, mas a parte utilizada geralmente para ginecologia natural é a casca. Então você usa geralmente a aroeira casca para fazer principalmente banhos de assento. É muito, muito utilizado, tá? Outra planta muito utilizada na fitoterapia daí, via interna, a partir de tintura, é a tintura de abútua. Tomem cuidado, vou deixar até o nome científico dela aqui, porque quando a gente fala nome popular de planta é aquela loucura, né? Então a abútua é uma planta, inclusive esse conhecimento é um conhecimento indígena, nativo, maravilhoso da nossa terra, né? Tem a abútua, que é a abútua que eu vou passar o nome científico para vocês, que vocês pedem para fazer tintura na farmácia de manipulação, fazem a tintura, ou quem sabe fazer tintura faz em casa. Mas tem uma outra abútua que, inclusive, é um dos ingredientes do curare. Não sei se vocês conhecem o curare, é o veneno da ponta da flecha dos indígenas. Então, tem que tomar cuidado, tá? E ele geralmente, então, como eu falei pra vocês, é via oral, principalmente para cólicas menstruais, né? Muito utilizado para cólica menstrual, essas coisas todas, é bem interessante, um regulador, assim, por assim dizer. Então são 3 plantas que eu julgo extremamente importantes. E para vaporização? Para vaporização, tem ou banho de assento também. Essa na verdade dá para você usar até internamente mesmo como chá, né? Claro que é o que eu falei para vocês. Dosagens e tudo mais, é bom ou vocês buscarem um curso de ginecologia natural ou um curso de fitoterapia, ou vocês, se querem se tratar dessa maneira, vocês buscarem um fitoterapeuta que trabalhe com ginecologia natural, né? Mas é a sálvia officinalis, a sálvia mesmo que a gente usa. Tá chegando o carro dos ovos aqui, né? Aqui sem edição é assim mesmo, viu, gente? Mas a sálvia officinalis, que é aquela sálvia que a gente põe na comidinha, essa é uma planta que dá para você fazer vaporização do útero, banho de assento e também ingestão, tá? Ela é bem segura, inclusive, de todas essas aí que eu falei, essa é a mais segura para vocês fazerem. Até se vocês estiverem aí, eu posso até indicar que aí não tem problema nenhum. Você faz um chá de sálvia para regular a menstruação, para cólicas menstruais, isso pode ser feito sem problema nenhum. Então, por exemplo, 200 ml de água, uma colher de sopa de sálvia seca. Então você vai botar água para ferver, pega a colher de sopa, coloca na sua canequinha, ferveu a água, desliga o fogo, joga aquela água fervendo por cima
daquela planta, tampa e deixa dar uma amornada, não deixa esfriar muito, tá? Deixa dar uma amornada, toma, nada de pé no chão, de preferência faz isso à noite, quando já tiver de banho tomado, já tiver quentinha, isso não tem contraindicação. Tá bom, meu povo? Então é isso, quero ver se na próxima eu trago então algumas falas sobre banho de assento, vaporização do útero e lavagem interna, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima.